Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados. Oi, pessoal, aqui é o Antônio Carlos Valente. Hoje é um dia muito importante, falando-se em vultos, personalidades históricas de Santana do Livramento, exatamente neste mês em que Santana do Livramento está de aniversário, né? Dia 30 de julho, a nossa cidade vai completar 200 anos de história, né? Então, hoje, quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, Paixão Cortes, o maior tradicionalista do nosso estado, que nasceu aqui em Santana do Livramento, é um filho ilustre do nosso município. Se o querido e inesquecível tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes vivo estivesse, hoje, quarta-feira, 12 de julho de 2023, ele estaria de aniversário, completando 96 anos de idade. Paixão Cortes nasceu aqui em Santana do Livramento, na Rua Uruguai, esquina com a Rivadavia Correia, exatamente no dia 12 de julho de 1927. E veio a falecer em Porto Alegre no dia 27 de agosto de 2018, com 91 anos de idade. Então, a nossa homenagem sincera, de coração, a este grande nome do tradicionalismo no Rio Grande do Sul, um dos pioneiros, um dos principais criadores do movimento tradicionalista gaúcho, o santanense João Carlos Dávila Paixão Cortes, que hoje é o dia do seu aniversário. Então, a nossa homenagem sincera, in memoriam, a este filho tão ilustre de Santana do Livramento, ele que nasceu no mês em que Santana do Livramento também está de aniversário. Parabéns, parabéns, Paixão Cortes, que está lá no reino dos céus, continuando com as suas pesquisas e a sua vivência no tradicionalismo, na querência celestial, com certeza. O meu abraço e a minha homenagem também à sua viúva, que mora em Porto Alegre, a minha querida amiga, Dona Marina Monteiro Paixão Cortes. Um abraço, Dona Marina, que foi uma companheira de todas as horas do Paixão Cortes. Ao seu filho, Carlos Paixão Cortes, as suas irmãs, né? As filhas do Paixão Cortes também, aos netos, bisnetos, sobrinhos, né? A minha homenagem a toda a família Paixão Cortes nesse dia tão importante. Para homenageá-lo, vamos rever algumas cenas do documentário que eu tive o prazer de encontrar, de recuperar, de resgatar. Documentário este que foi realizado no dia 7 de maio de 2003. 7 de maio de 2003, aqui em Santana do Livramento, com as filmagens feitas
pela grande fotógrafa, minha querida amiga Rubi Picanço de Moraes, né? E a edição desse trabalho é do meu querido amigo e grande profissional, Cléo Deixes. Vamos rever algumas cenas desse documentário, selecionamos aqui, fizemos uma síntese, né? Os senhores poderão assistir o documentário completo no meu canal do YouTube, né? Paixão Cortes, de volta às origens, em sua terra natal, Santana do Livramento. 12 de julho de 2023, quarta-feira, o aniversário do extraordinário santanense, do extraordinário tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes, ele que nasceu nesta terra, que estará de aniversário também no dia 30 de julho. Vamos assistir a cenas maravilhosas, o próprio Paixão mostrando a casa onde ele nasceu, aqui em Livramento, e a dona Marina mostrando a casa onde ela nasceu, e uma entrevista que eu tive o orgulho de realizar com o Paixão, lá no dia 7 de maio de 2003, nos estúdios da velha e querida Rádio Maratã, onde eu trabalhava, e que naquele período ela por algum tempo se chamou Rádio Cidade, né? E depois voltou a se chamar Rádio Maratã. Um abraço a todos aqui do Antônio Carlos Valente. Parabéns, Paixão Cortes, in memoriam. Parabéns, Paixão Cortes. Um abraço aqui do Valente, pessoal. Vamos assistir. Bom, nós estamos aqui na rua Rivadavia Corrêa, uma das principais de Santana do Livramento, e que vai em direção à linha divisória durante daqui 2 ou 3 quadras. E descendo aqui, nós estamos na Rua Uruguai, que é uma que fica a rua onde está instalado o Hotel Jandaia. E eu vou falar da minha infância, do meu nascimento, do lugar, e vou caminhando aqui, descendo a Rua Uruguai, para dar detalhes referentes a este aspecto onde eu nasci, o lugar onde eu nasci. Vamos caminhando aqui estamos na Rua Uruguai, e vamos caminhar aqui mais. Então vamos caminhando, descendo a Rua Uruguai, e para mostrar onde é que eu nasci. Isso é o lugar onde a casa em que eu nasci, a 12 de julho de 1927, portanto mais de 50 anos atrás. Da esquina descia-se, e existiam mais 2 ou 3 casas que hoje já não tem a mesma frente, né? Mas era até aqui, mais ou menos, a nossa casa, a casa do meu pai, que ele alugava, e tinha, então, aqui subia-se a escada, uma escada de uns 20 degraus, à direita ficava a sala da casa, à esquerda o quarto da minha mãe e do meu pai, e também onde eu era pequeno, né, estava aí. Depois a casa apresentava a sala de jantar, mais uma copa, e a cozinha, e também outros quartos que tinham. Era uma casa bastante ampla, e depois descia-se para a continuidade que tinha, que era o pátio, né, um pátio amplo, onde então meu pai colocava o automóvel, um Ford 29, que ele possuía para suas atividades como engenheiro agrônomo. E eu o acompanhava. A casa aqui, nasceu também a minha irmã, era mais ou menos por aqui, assim, já não tem mais a parte frontal original, mas dava esta casa com os fundos de uma outra casa que era, e nós vamos ver agora, que era do meu avô, João
Pedro Rodrigues Dávila, casado com a minha avó, Zulema Leal Dávila. E, em razão, esta casa pertencia ao doutor Vitorino, e o meu pai alugava. E como os fundos das duas casas eram comuns, o doutor Vitorino permitiu que se abrisse uma porta, né? E nessa porta, então, ficaram duas casas interligadas. Era uma única casa. Às vezes a gente quase geralmente vinha pela rua da Rivadavia, entrava pela casa da minha avó e subia e passava para a nossa casa. Porque aqui sempre tinha uma ladeira e era um pouco incômodo. Pois nesta casa aqui, segundo a dona Belmira Labarte, a pessoa que eu entrevistei quando estive aqui fazendo uma série de pesquisas e quando comecei a trabalhar como profissional, classificador de lã da Secretaria da Agricultura, e descobri a dona Belmira Labarte, que é de família tradicional e que era o antigo dono do Hotel Labarte, aquele do Jandaia. E então ela contou-me, o Jandaia, onde eu estou hospedado hoje, né, ficava ali, ao lado também tinha a casa dos Labarte, do proprietário que eu conheci, né? E a dona Belmira me contou, em razão das investigações minhas, de que o José Hernandes, o autor de Martim Fierro, quando fugindo da Argentina, passando pelo Uruguai, veio se hospedar mais ou menos ali naquele lado ali, na subida da linha divisória, mas parando, me parece, no lado uruguaio. Mas como tinha também um companheiro de luta deles, né? Eles perderam a Revolução e imigraram para cá, fugindo, né? E tinha um companheiro de luta dele, que era o Major Pirã. Então, eles, e como a família Labarte tinha muitas moças prendadas, uma irmã da dona Belmira mais velha, então o Major Pirã se tomou de amores por ela e eu frequentava a casa aqui. E a dona Belmira tinha 14, 15 anos, então ficava junto à irmã, fazendo a sala e como doce de pera. E geralmente, naquela época, sempre tinha uma pessoa da família acompanhando os movimentos dos namorados, enfim, né? E ela então me contou que o José Hernandes, esse autor do Martim Fierro, essa obra magnífica e figura dele, acompanhava o Major Pirã. E então subia pela escada, depois entrava à direita, que era a sala da nossa casa, e ali, então, frequentemente, colocando as mãos às costas, assim, né? Ele que tinha uma postura bastante forte, né? Uma pessoa com uma barba bastante comprida, então, caminhando de um lado para o outro, dizia os versos que depois se tornaram famosíssimos. Então, esse é o relato que ela me deu, a dona Belmira Labarte, com uma nitidez, uma clarividência extraordinária, e assinou, escreveu do próprio punho um testemunho dizendo: eu conheci José Hernandes, autor de Martim Fierro, quando eu tinha 15 e tantos, 16 anos, assim quando o Major Pirã visitava a minha irmã, assim, todos os detalhes. É o único documento que existe, me parece, no universo, né, de uma pessoa brasileira que tenha conhecido José Hernandes e tenha declarado espontaneamente. Isso me representa um documento muito sério, porque eu, fazendo estudo sobre o José Hernandes, realmente, segundo os dados históricos argentinos, quando ele fugiu da Argentina, vem coincidir exatamente com a idade, porque naquela época a dona Belmira já tinha 80 ou quase 90 anos, né? Então coincidiu exatamente com os dados, os elementos que ela me deu. E ele me dizia que era uma pessoa muito amável, muito afável,
e que dizia com muita vibração esses versos, 11 versos, né? E no intervalo, durante a reunião da visita. E esses versos depois tomaram forma livresca e se constituiu numa verdadeira Bíblia argentina, uruguaia e paisana brasileira também, pelo gauchismo, pela riqueza, pela expressão e pelo conteúdo filosófico daquela época, né? Então, esses são os detalhes que eu quero esclarecer com todo cuidado. Foi publicado na Plateia daquela época, 1955, 56, essa entrevista minha. Então, se alguém quiser, poderá consultar na biblioteca do jornal, da Plateia, esses dados e essa entrevista que ela me concedeu e do qual eu estou narrando mais uma vez para a fidelidade dos aspectos históricos, já que existe, e depois nós vamos ver ali, duas placas, ali bem na esquina, em que diz que ele teria feito os versos aí. A dona Belmira não me disse que ele teria escrito, tido inspiração para, no momento, escrever ali aqueles versos. Ele já vinha com as suas memórias dizendo de improviso ali no instante, né, esses aspectos. Porque ali está a placa, naturalmente ali fica uma placa mais acessível para o público conhecer e diz que ali o José Hernandes escreveu os seus versos, ou morou. Não, ele morava do lado de lá na linha do lado de lá, na subida do morro, e de lá vinha, junto com o Pirã, Major Pirã, fazer as visitas com as famílias dos Labarthe. Esses são detalhes que eu acho muito importante, primeiro porque eu nasci aqui, né? Importante não por ter nascido aqui, importante pelo documento que fica e a coincidência de eu ter nascido nesta casa e esclarecer, em definitivo, porque ela foi a única pessoa brasileira, a única pessoa viva e que conheceu José Hernandes e que caracterizou, e eu depois peguei uma série de ilustrações e a figura realmente que ela me descreveu a mim era perfeitamente reproduzida pelos documentos e publicações na Argentina. Então agora, ali para baixo ficava o pátio e dava os fundos da nossa casa, não tinham essas casas aqui, eram pátios bastante grandes, e dava os fundos com o pátio da casa do meu avô. Então era uma coisa comum lá e aqui. Hoje estão essas outras casas e aproveitaram todos os terrenos. As frentes aqui estão diferentes. E já que tu estás mostrando aqui, eu só gostaria que tu mostrasse para lá onde fica a linha divisória, mais ou menos, lá onde tem aquele letreiro, os dois letreiros ali, era por ali que o Major Pirã e o José Hernandes moravam aí, do lado de lá. Este lado de cá, daquele edifício grande, fica no Brasil, né? Mas era do lado de lá. Era uma pensão que eles moravam, porque não tinham posses maiores de fazer. Ele não morou aqui, ele morou do lado de lá, mas vinha aqui e eu estou registrando. E agora vamos subir ali para mostrar onde é que estão as placas alusivas a fatos correlatos a isso. Vamos lá? A casa de vocês aqui é sua? Aluga? Não, mas aluga. Agora, o senhor sabe, só para ele fazer um esclarecimento, mas isso aqui faz parte da mesma casa da esquina. Sim, não, era um bloco do doutor Vitorino. Era um médico daqui. Sim, Vitorino Soares Pinto. Isso, Vitorino Soares Pinto. Ele pegava todo esse. É do sobrinho dele, do Renato. Essa casa é do Renato Ferreira. Então, é terreno dele. É filha da... então tá, isso aqui é filho da dona Isolda, você lembra? Não me lembro, né? Sim. Então tudo isso aqui fazia parte daqui. Só que aqui era a casa onde nós morávamos, que alugávamos, né? O meu pai alugava, e tinha uma escada onde subia, né? Então... Bom, nós viemos lá da casa onde eu nasci, não é? Subindo para mostrar onde é que está colocado
estas placas aqui, ó, entre a Rua Uruguai e a Rivadavia, estão essas placas aqui que dizem ali homenagem Santana no centenário de Martim Fierro, dezembro de 1972. A administração do Dr. Ney Campos. Ney Campos mandou colocar uma placa aqui, e aqui também tem outra. José Hernandes, não sei, não dá muito para ler, 1967. Rivera, a homenagem de certo de Rivera, da gente Rivera. Está nesse bloco aqui, e aqui tem outra placa que eu não estou conseguindo, talvez pela parte da tarde a gente possa ter mais luz para pegar perfeitamente. Então, esta esquina é que estão estas placas alusivas à presença, como é? Da República Argentina, alusiva também a Martim Fierro, né? Então, agora depois tu filmas dali, mais ou menos. Nós viemos de lá, onde eu nasci, ali na Uruguai, aqui a Rivadavia Correia, que está à esquina, e foram colocadas essas placas aqui. Não é precisamente o local aqui, como eu esclareci, o local era ali embaixo, mas de qualquer maneira é um referencial sobre a importância do José Hernandes, a sua figura histórica e o princípio do seu certo e nós vamos recebê-lo nesse momento, ao vivo aqui, o nosso querido Paixão Cortes. E o professor Canabarro, ao iniciar hoje a sua dissertação sobre teatro, a sua exposição sobre teatro, em Casa das Sete Mulheres. Mas antes até de que o professor Canabarro coloque para o Paixão Cortes a sua apreciação, nós gostaríamos de saudá-lo mais uma vez, no nosso bom dia, e dizer da nossa felicidade de tê-lo aqui ao vivo nesta rádio, que é de propriedade de um parente seu. Bom dia, Paixão. Bom dia, é uma alegria ter a oportunidade aqui de rever um dos nossos diretores de vocês aqui, meu parente. Sempre que eu venho a Santana me acolhe, e eu tenho então o privilégio de ter um microfone para fazer uma saudação a todos os santanenses, né? Eu não venho muito frequente aqui, não tenho tido oportunidade, desejaria estar mais em contato com a terra, porque essa força que a gente tem emanado de onde a gente nasceu, ou de onde se recebeu os primeiros ensinamentos fundamentais para a vida de atividade profissional, a gente sempre volta com muito carinho, guarda com muitas saudades, né? E às vezes as atividades não permitem que a gente esteja mais presente. Mas, de qualquer forma, é um momento, estamos fazendo assim, muito particular, Ávila. Estou fazendo assim uma documentação desde o meu tempo de guri, de onde eu nasci, né, com todos os detalhes, né, e onde eu estudei, enfim, essas coisas de sentimentais, né, porque os anos vão passando, eu já estou com 75 anos, né, e tem que deixar aos filhos, aos netos, essa série de informações que são muito íntimas, mas que às vezes também pode ser utilizada para esclarecer muitas coisas, como hoje de manhã nós estivemos vendo lá, ali onde o José Hernandes, o autor de Martim Fierro, começava a dizer seus primeiros versos na casa em que eu nasci, né, que é ali na descida da Rivadavia Corredo, né, com a esquina com o Uruguai. Então, fiz um relato que a dona Belmira Labarte, a única pessoa viva, né, no cenário da Argentina, do Uruguai e aqui do Brasil especialmente, recordava com muita nitidez aquelas vezes que eu vinha aqui. Então eu revi esses fatos para elucidar amanhã as fontes informativas, a história, a literatura, não é? E dizer de que Santana teve um privilégio, como poucas cidades tiveram, de ouvir o autor de Martim Fierro dizendo os pródromos
dessa obra magnífica mundial, né? Então, essas coisas que eu estou fazendo aqui, e não poderia deixar de fazer uma visita para ti, porque sempre tu me acolhes com muito carinho, de parente, de amigo, né? E lá em Porto Alegre nós falamos inúmeras vezes com a tua atuação lá junto à Secretaria da Assembleia do Estado, e rever as coisas aqui. Para mim é uma satisfação receber, antes do parente do folclorista, o amigo. Sim, sim, sim. E dizer o seguinte: aquela casa é uma casa abençoada. Quer dizer, tu nasceste numa casa abençoada. Talvez aí o espírito do Norte Enferro tenha. Tomara que ele me transmita, porque até agora a grandiosidade da obra dele, eu simplesmente sempre me inspiro. Não é quando vou consultar alguma coisa, porque realmente, além da arte poética, não é? Das figurações de autenticidade crioula, ele tem uma filosofia extraordinária. Não são só as formas poéticas ou métricas ou de rimas, mas ele traduz uma filosofia de vida do crioulo. E eu acho que isto é importante neste momento em que nós vivemos. Deixamos de lado só o material, a matéria em si, e o espírito das coisas é que se preservam com muita grandiosidade, especialmente no sentido humano. Eu vou aqui no programa do Valente, eu vou dar em primeira mão já uma notícia pro Valente e para ti. Nós somos linkados com a Guaíba. É a única rádio em Livramento que tem esse casamento com a Guaíba. Tu participa todas as quintas-feiras com o Rui. Eu escutava porque eu sou um guaibeiro, o Flávio. O Flávio Alcaraz Gomes, tu participa todas as quintas-feiras. Quando eu estou em Porto Alegre, eu sou convidado dele, e o Flávio é uma figura extraordinária, é um patrimônio da radiofonia rio-grandense brasileira, então sempre um convite dele enobrece qualquer pessoa. Então, por tu seres de Livramento e participares, como nós estamos em cá na Guaíba, temos essa facilidade para colocar, quando tu estiver na Guaíba, tu vai estar na cidade. Mas então amanhã eu vou estar. Amanhã eu vou estar lá com o Flávio, então vou recordar esses momentos e essas informações tuas que certamente. Para o Flávio lá que vocês vão estar, nós vamos, no momento em que houver a participação, nós vamos linkar. Todas as quintas-feiras tu vai falar em Livramento de novo. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de, rapidamente, que o professor J.N. Canabarro, que o Canabarro, Paixão, é um batalhador pelo teatro em Santana do Livramento há muitos anos. Desde muito jovem que ele luta pelo teatro na nossa cidade, tem montado e encenado várias peças. Fizesses uma colocação, inclusive aquela a respeito da Casa das Sete Mulheres, a opinião do Paixão. Exato, que eu fiquei satisfeito com a sua interpretação e a preocupação com a realidade e com o fato histórico. Se a gente pegar jovens e vão assistir esta série e através da série contar a história rio-grandense, vai se cometer muitos erros. E alguns erros até gravíssimos. Não, realmente. Então há necessidade de pessoas assim como o senhor realmente de falar isso e esclarecer a população, porque não negar que houve beleza, que é muito bonito, que tem os seus pontos positivos. Mas a gente tem que frisar os pontos negativos até para que não se cometa erros. E Santana tem um patrimônio ligado com a figura do Canabarro, que foi muito mal focalizada. Estamos falando em aspecto histórico. Certo exagero. É exagero, né? Realmente não foram felizes nem na figura representativa que procuraram diante do desenho e da postura dele em relação às atividades, né? Não só militares, como também mais privadas. Né? E a história está cheia de fatos cinematográficos que Canabarro fez, de belíssima bravura e de amor a esse Rio Grande, e que não ficaram muito bem retratados. Realmente. E Santana é a terra do Canabarro, e figura que sempre enobrece quando se fala na história dele ter vindo para aqui e daqui saído também para a Guerra do Paraguai e tantos outros momentos importantíssimos, né? Então eu fiz assim uma rápida abordagem, né? Mas eu acho que
que muitas coisas foram positivas nesse sentido, de alertar a viabilidade de o Rio Grande merecer outros enfoques sobre outras temáticas, como agora já está a ferro e fogo, a Revolução de 93, veio, não sei coincidentemente ou não, em razão desta abertura que deu a ficção, não é? E eu acho isso muito importante, porque até então os outros estados do Brasil não tinham uma ideia da dimensão do que foi a Revolução Farroupilha, as figuras, não é? O porte, o vigor humano, não é? Os tipos humanos, né? A beleza da mulher também. Embora, como disse, na privacidade e no recato não foram bem retratadas, que não se pode imaginar que a castilhana esposa do Bento Gonçalves, no velório, com a roupa que ela está no velório, como ela anda diariamente, como vai em festa, colocando o busto quase exposto. O recato. Isso não existia. Não existia, né? Mas a Globo tem que vender para 70 países e certamente é uma tônica da Globo, né? Eu estive lá, fiz uma palestra antes de começar a série, mas quando eu senti que realmente eles estavam preocupados, pode ou não pode, tira ou não tira, usa ou não usa, e não o contexto social e de época, eu me recatei, parei e não levei até esse trabalho que a gente está distribuindo, aí as publicações, mas eu senti que eles estavam, as pessoas, né, estavam preocupadas, pode ou não pode, e isso não é aquilo, tira ou não tira, bota xiripá, a Anitta Garibaldi vestida de homem, de xiripá, o que é isso? Exato. Não, uma tristeza, né? Porque isso as pessoas menos preocupadas olham isso e já tomam como verdade. E aí então começa a se tornar toda a feminilidade e a beleza da mulher se tornando meio machorrana, não sei como é que é, outros nomes que usam por aí, né? E que dão razão a um posicionamento que cada um tem o direito, mas que não representou e nunca representará a sociedade rural rio-grandense e nem a sociedade atual. Muito bem, nós avançamos alguns minutos no programa do meu colega Silvio Loreto. Nosso programa termina às 11 horas, são 11 horas e 8, e aí nós tomamos a liberdade, Loreto, de, com uma presença tão ilustre, né? Uma outra hora que o nosso lendário, né, gaúcho de Livramento, e graças a Deus está conosco aqui, puder fazer uma chamadinha para os classificados e comunicados do Silvio Loreto, aqui da Rádio Cidade, faça favor de fazer essa chamadinha. Tá bom? Então tá uma gravação, seria, né? O aviso para a campanha. Uma gravação. Paixão, eu gostaria de a permissão do Silvio Loreto para nós encerrar esse bate-papo. Não, mas eu cheguei aqui. Não, mas nós estávamos encerrando. Nós estávamos encerrando o jogo. Nós estávamos encerrando. Demais até. Nós estávamos encerrando já o programa. Então eu gostaria de encaminhar um último questionamento, uma pergunta um pouco árida, mas que eu gostaria de fazer essa pergunta que me foi feita por um jornalista, um colega jornalista, hoje ainda, um jornalista, um colega me entrevistou a respeito da sua presença em Santana, e esse jornalista me fez uma pergunta um pouco forte, e que eu gostaria de perguntar. Me perguntou se era verdade ou se era boato de que o senhor tinha uma certa mágoa com a sua cidade natal, Santana do Livramento, se isto procedia ou não, de que parece que Santana do Livramento nunca tinha lhe dado a devida valorização por tudo que o senhor representa neste estado, né? E eu respondi para esse jornalista, dizendo, meu querido colega, uma pessoa que eu aprecio muito, eu disse que eu não tinha conhecimento, que eu nunca tinha lido algo, e eu fui um grande amigo do historiador Ivo Caggiani, e o historiador Ivo Caggiani foi um grande amigo seu, e o historiador, eu aprendi muito com o historiador, e o historiador nunca me contou algo a este respeito. Eu digo,
eu tenho quase certeza que está no mundo dos boatos. O que eu sei, e que o historiador confirmou e me contou, eu tenho até alguns detalhes a respeito, de que quem teve uma mágoa com Santana e depois superou esta mágoa foi o cantor Nelson Gonçalves, né? Por algo que teria acontecido no Sesc Centenário de Livramento, né? Mas então eu encaminharia essa pergunta. Não, mas eu fico até constrangido de responder, porque jamais passou pela minha ideia, não é, de eu cobrar de Santana. Quem está devendo sou eu, santanense, a sua terra. A sua terra fala mais do que todas as ações das pessoas, porque ela guarda tudo de grandiosidade que tem a coletividade, do progresso. Se eu aprendi as primeiras letras, se aqui vim, se aqui constituía o meu pai e a minha mãe, família, e se integraram em todos os momentos, jamais eu poderia cobrar, exigir de uma coisa que eu não tenho razão, porque eu acho que eu estou fazendo muito pouco pela grandiosidade que tem e pelo que eu sempre recebi de carinho, de atenção, de educação e que tenho procurado transmitir com dignidade. Então, jamais, mas nunca pensei. É uma inverdade que me choca profundamente, né? O que eu tenho dito e continuo dizendo, que eu estou à disposição de Santana do Livramento, assim como estou fazendo a outros lugares, cursos, ensinamento junto com a Marina, que é a minha esposa, que é santanense, né? Curso de roupa, de vestuário, de dança. Eu danço 70 danças. E então coloco isso à disposição numa forma didática de ensino, não só o Centro de Tradições. A arte de dançar o nativismo é a expressão de cada dança como forma cultural de povo, dos diferentes ciclos e gerações. Todos nós temos gerações, e em vários segmentos sociais, comerciais, industriais. Eu acho que, neste aspecto, é que eu me coloco à disposição. Se realmente, por esta ou aquela razão, não tenha tido ainda oportunidade, a esperança me resta de algum dia eu poder fazer mais de perto, não só receber homenagem, como foi o caso de ontem, como também a Câmara de Vereadores, com o Cajani, figura a quem eu sempre me refiro com a magnitude extraordinária, que ele foi um grande pesquisador e é sério, né? E que fixou magníficos momentos da nossa história, não só de Livramento, mas Livramento dentro do contexto da história do Rio Grande do Sul. Então, eu jamais, o Cajani é uma figura que sempre eu reverencio e quero ainda trazer esse pacote cultural e levar lá para o museu, para a senhora dele, para o museu dele. Não, porque ele sempre me mandava todos os livros e eu mandava sempre que possível. Mas agora, do ano passado para cá, eu publiquei já uns quantos livros, uns 9 ou 10 livros, né? E que fazem parte desta série de 300 mil livros distribuídos gratuitamente. E ontem distribuí quase 500 livros lá na festa, doado, não foi vendido, não foi comprado. E o que é? É a minha retribuição a que Santana sempre me deu muito carinho e eu aprendi muito. E a minha formação de vida humana e de vida profissional eu fiz aqui em Santana. Aqui eu vim trabalhar no segundo período da minha vida como classificador de lã das cooperativas. Então eu dediquei sempre maior carinho aqui. A sociedade me acolheu também com toda a atenção. Jamais eu poderia fazer uma ingratidão desta ordem com Santana, né? Há alguma pessoa que não está familiarizada com o sentimento de santanense, né? Poderia estar pensando essa. Eu respeito e o direito da crítica, mas repudio totalmente este pensamento que jamais me passou pela cabeça uma coisa dessa. Me passou e continua, ainda não pude dar o que eu pretendo dar a Santana no Livramento. Oportunidade, eu mostrarei aqui. Muito bem, brilhante
Esta foi a participação do tradicionalista, folclorista, nosso querido amigo João Carlos Paixão Dávila Cortes. Nós ficamos assim extremamente felizes com a sua presença. Eu sou um profundo admirador da sua obra e o senhor sempre vai ter espaço. Hoje voltei a trabalhar na Rádio Cidade AM com o Dr. Dávila e trabalho também numa FM, na Rádio Líder FM, e eu tenho plena consciência do valor que o senhor representa para esse estado e para o Brasil. Que o senhor continue tendo muita felicidade, muito sucesso e que Deus lhe abençoe muito. Nós agradecemos a sua participação e do professor Canavaro. Professor, só um minutinho aqui. Eu não gostaria de perder essa oportunidade magnífica de mandar o meu abraço lá ao Cerro Chato. O Cerro Chato é o tronco dos Ávila, não é? Lá o meu avô tinha estância, lá eu, quando criança, andei por lá. E de lá sai uma gama magnífica de cantores, músicos, artistas plásticos, né? E eu hoje, agora há pouco me encontrei justamente com uma das Ávila que me viu à rua, uma senhora com 80 e tantos anos, quase 90 anos, que veio ao encontro. Então eu quero saudar essa oportunidade a toda a comunidade dos Ávila, a todos os parentes meus, e que é uma coisa que me preocupa e que me enobrece. E se não uso artisticamente a palavra Dávila, é porque o meu nome fica muito comprido, né? João Carlos Dávila, por parte da minha mãe, e Paixão Cortes pela parte de pai. Mas eu, quando falo em Paixão Cortes, estou falando dos Ávilas. Muito bem. Então tá, obrigado. Então, nós estamos aqui no fim da Rivadavia Correia, aqui de frente à praça que antigamente chamava-se Praça das Carretas, não era isso? Agora é Praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E ali a cooperativa, a antiga cooperativa de lãs. Eu trabalhei aí quando eu vim aqui para Santana, e a Marina nasceu numa dessas casas. Agora, tu és também meu parente, tu és Ávila. Não, meu pai era Ávila, eu sou Saldanha Ribeiro. Sim, mas teu pai era Ávila. Exato. Então tem o tronco dos Ávila misturado, não é? E tu moras aqui há 40 anos. 37 anos. 37 anos. E nós estávamos falando onde é que morava o seu Monteiro. E tu estavas dizendo que era, sabes qual é a casa. Vamos ali, vamos caminhando? Vamos caminhando. Ah, sim. Então vamos. Desmontaram toda. Foi patrão do CTG. Não me lembro, não. Olha o corredor. Olha o corredor. Tinha um corredor. Sim. Tinha um corredor. Fizeram duas aqui. E quando eu ia no circo ali, que era pequena, a mãe me esperava aqui, eu tinha o cabelo comprido, ela, ó. O nome dela, dona... Então estamos chegando aqui, graças a como é teu primeiro nome? Carlos. Carlos, eu sou João Carlos também, que é morador aqui, é que está identificando para a Marina a casa do seu Monteiro, onde tu nasceste. Que é aqui, do lado, perto da Casa Castro. Perto dali da Casa Castro, não é isso? E tu tinhas dito que tinha um corredor, não é? Então, olha aí, ó, o corredor parece que está ainda, mas desmancharam, fizeram duas casas. Mas tinha um corredor. Então, é aqui, ó. Que número é? Ó, vamos ver, ó, 1378. Não é? Então, agora não, é que antes não tinha, a cooperativa não era maior. E a Praça das Carretas era um hospital militar naquela época. Isso aí é o hospital. Era tudo diferente, né? E ali, no meio, onde está aquela porta, morava, era uma residência onde morava meu sogro. E aqui o que é agora? Aí tem uma igreja agora, E a Casa Castro, que fica ficava ali na esquina, né? Aqui é o lado, né? Mas vê como é que é. Lá... Eu nasci lá na ponta de lá, lá perto da Uruguai, e ela nasceu aqui. Então, vê como são as coisas. E fomos nos encontrar em Porto Alegre. Naquele tempo,
o seu Monteiro trabalhava no clube comercial e todos os outros clubes aí, como ele era garçom e organizava as festividades todas, né? E depois ele foi a Porto Alegre e eu fui encontrar essa prenda lá. E em Porto Alegre acabamos casando, não é? O Monteiro, no finalzinho dele, trabalhava mais agora viajante comercial. Depois ele se aposentou, e aí quando nós fomos para Porto Alegre ele já estava aposentado. Mas então foi hoje me encontrei com um Závila também, já dois, é um tronco muito grande, mas vamos fazer o seguinte... tu me dás o teu endereço aí, que eu vou procurar. Eu fiz um breve levantamento. Se alguma coisa for interessante para ti, eu te mando uma cópia. Eu tenho que passar limpo, tu tens que encontrar, passar limpo e mando para ti. E aí tu verifica se tem alguma coisa dessas correlações naturais de sangue de família. Eu deixei aqui, eu consegui com um sobrinho, primo, para ele passar no computador, né? Sim, aí passa e depois eu vou mandar. Vai atualizando. E depois eu vou mandar para cada um daqueles do ramo que está ali, para atualizarem, porque que eu fiz um levantamento. É muito grande, né? Eu sempre venho lá do interior do Cerro Chato. Lá que eu falo Cerro Chato. No Cerro Chato ali, né? E meu avô tinha fazenda ali e depois tinha no Bom Despacho também, né? Que agora nós vamos no cemitério lá. Agora nós vamos aqui, ao né? cemitério, meu pai está enterrado aqui. Aqui, aqui. E a minha avó, meu avô também, o tronco da família Leal estão lá. E o meu pai está, eu trouxe os restos mortais, porque a minha mãe morava aqui, agora perdi a mãe, e agora estou começando a pensar de levar os restos mortais, porque a gente já está, a família, os meus filhos e netos já estão por lá, né? Então a gente vai reunir, vai acabar. Mas então está. Bom. Mas então, alegria, mas olha, alegria imensa, né? 1428. Felicidade, viu? Obrigado por ter a gente ajudado aí. Qual é o endereço teu? Rivadavia Correia, 1428. 1428. Carlos Saldanha Ribeiro. Tudo bem, então tá ótimo. Mais uma vez, hein? Vamos. E hoje é casa dos advogados, tem 2 advogados. Dois advogados. E a outra é Albornoz. Pega a outra, pega, tá saindo do forno. Isso faz... É boa, tá dentro, deixa. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro